2016 parece um ano que foi longo demais. Foi uma eleição marcada pelo impeachment e por uma derrocada da esquerda que estava no poder. Você tinha outras limitações da esquerda, como o medo, como o não conhecimento, mas é a primeira vez que a gente vai ter uma disputa majoritária com a ideia de que a esquerda não é necessariamente um campo ético. Sobre a esquerda recai hoje desconfiança. A gente não sabia lidar com isso. A gente estava enfrentando um desgaste da imagem de esquerda muito grande, que não tinha sido provocada pelo PSOL, mas a gente respondeu por isso. Então foi nesse ambiente que eu enxergo 2016, quer dizer, um ano de muita turbulência, com uma eleição no meio. O que dá para fazer em poucos segundos? Falar que Freixo vai baixar as passagens, levar a escola integral para todos e saúde de qualidade para você. Viu? Em poucos segundos dá para mudar uma cidade. Eu acho que a gente começa muito bem nas pesquisas e em segundo lugar, né? E quando começa o programa de televisão, o que é um grande obstáculo, a nossa tendência era cair. Nós tínhamos 11 segundos de tempo de televisão no primeiro turno. Eu, em Porto Alegre, comecei em primeiro lugar nas pesquisas, no empate técnico com o Raul Ponte. E acabei bem atrás, inclusive do próprio Raul Ponte, muito embora com uma votação muito significativa, de mais de 90 mil votos, né? Mas perdi porque, fundamentalmente, o tempo de televisão era abissalmente desigual. A luta na TV é desigual. Peço o teu voto no primeiro turno. No segundo, o tempo é o mesmo. Posso vencer. Sou Luciana Genro e tenho as mãos limpas. Vote 50, vote pela mudança. Chegou a vez da mudança. Ter visibilidade é fundamental para ter democracia. Então, a nossa eleição é totalmente antidemocrática porque não dá chances iguais do eleitorado conhecer as propostas. Raul Marcelo é o mais preparado para governar a cidade. Vota Raul! No primeiro turno das eleições, como nós tínhamos muito pouco tempo de televisão, 18 segundos, o que a gente fez? A gente fez a história do Caravana dos 50. A gente dividiu a cidade em micro-regiões. E aí a gente passava com o carro de som nessa micro-região, dizendo o seguinte, com o carro de som e com o panfleto: o Raul vai estar aqui tal dia, tal horário para discutir os problemas da cidade com você. Venha. Você vai falar, Raul, mas nem todo mundo da micro-região ia na reunião. É verdade, nem todo mundo ia, mas todo mundo ficava sabendo que eu estive lá. O primeiro ato será a criação do Sistema Municipal de Segurança Pública, constituído pela Secretaria Municipal de Segurança, um Conselho Popular que será constituído por especialistas, membros da Guarda Municipal, mas também professores, educadores e lideranças populares, porque a participação social é fundamental para construir a Cidade da Paz. Então, um projeto contra-hegemônico exige uma comunicação que é, ao mesmo tempo, do corpo a corpo, mas é também das redes sociais e, ao mesmo tempo, o bom uso da mídia convencional. O primeiro turno, você já tá chegando. Nós pequenos, nós da esquerda, nós temos que ser melhores do que os outros naquilo que a gente sabe fazer. E, nesse sentido, eu acho que a publicidade ajudou, foi criativa, foi inventiva, ocupou bem os limitadíssimos espaços que se tinha. A criatividade, a inovação, a capacidade de usar um tempo mínimo, segundos, foi o que ajudou, apesar do pequeno espaço, se passar uma mensagem de forma bem-humorada, criativa. Todas as pessoas falavam do nosso programa, exatamente por essa capacidade de aproveitar criativamente, de forma inteligente, de forma alegre, de forma culturalmente correta, esse tempo que se dispôs, muito pequeno, para se passar o recado. Em muitas cidades a gente teria tido candidaturas com melhor desempenho se não fosse a retirada dos debates. O primeiro debate no Rio de Janeiro, do primeiro turno, foi na Band. Eu não fui no debate. Eu não fui. A Band queria me convidou e eu fui vetado pelos outros candidatos. Esse silêncio todo me atordoa. A gente não tem medo do debate, porque a gente não tem medo da rua, porque a gente não tem medo da democracia. Afasta de mim esse cálice. A gente tá aqui porque a gente acredita, porque a gente é Freixo. Eu vou entrar ao vivo pelas redes sociais.
Nós fomos para a Cinelândia, uma praça histórica do Rio de Janeiro, montamos um palco, botamos um telão, chamamos o povo, 10 mil pessoas foram para a praça, e eu entrei no debate pelas redes sociais. Eu respondi às perguntas, nós criamos um modelo ao vivo, né, na internet, coberto por todas as mídias alternativas do Rio de Janeiro, com o público presente. A nossa cidade será mais segura porque terá mais direitos, porque a escola vai se aproximar da vida e a gente vai garantir dignidade a cada um das crianças que se espalham por esse Rio de Janeiro. E o mais curioso, nós tivemos nas redes sociais mais audiência que a Band. Todos os meios de comunicação estavam no nosso debate me entrevistando sobre o debate. Nós conseguimos romper esse processo. Essa foi uma vitória política feita com militância, com criatividade, com praça, com aquilo que a gente tem que ser. Essa tem que ser a essência. Foi um processo bastante rico, bastante gratificante para mim pessoalmente, né? Primeiro, a construção do programa e a construção da candidatura. Foi realmente muito democrática, muito rica, muito aberta. Existem pessoas que valem a pena. Existem pessoas que valem o seu voto. Luiz Erundina é uma delas. Faça valer a pena. Vote Erundina 50. E se produziu, a meu ver, o melhor programa para a cidade que se apresentou até agora. O nosso compromisso para resolver esse problema é começar a implantar a tarifa zero na cidade. No primeiro momento, em certos dias, final de semana, a possibilidade da pessoa ir procurar serviços públicos, poder ir a um teatro, a um parque. Essa é uma forma de todos poderem ter direito à cidade. Nós fortalecemos lideranças políticas, né? Como é o caso do Edmilson em Belém, como é o caso da Erundina em São Paulo, o Ivan, o Marcelo Freixo, eu em Porto Alegre, o Raul Marcelo em Sorocaba, e entre tantos outros, né? Que despontaram como figuras com capacidade real de disputa de poder. A eleição foi vencida no primeiro turno e no segundo turno pela direita. Então, chegar no segundo turno sendo de esquerda já era uma vitória. Sendo do PSOL é uma vitória dupla, mas foi uma sobrevivência. Não foi, digamos assim, uma onda, né, em que você fizesse parte de uma onda, vários candidatos de esquerda chegaram no segundo turno, inclusive o Edmilson Freixo e mais o Raul em Sorocaba. Não foi isso que aconteceu. Poucos chegaram no segundo turno, dentre eles com relevo de um pequeno partido, uma bancada pequena, né, com poucos segundos na televisão. O segundo turno nos colocou num patamar de disputa real, né? É a primeira sensação que a gente tem quando vai para o segundo turno. É como se alguém chegasse para você e falasse, olha, é de verdade, é para valer. Foi o dia de lavar a alma, sacudir o coração, festejar a mudança. No último dia 2, com alegria e coragem, o povo foi para as ruas e deixou claro o seu recado. É hora de mudar. Nas urnas, 70% dos votos foram para a mudança. E de todos os candidatos da mudança, o mais votado foi Edmilson, o candidato do bem, que mostrou que tem propostas e amor por Belém. Numa caminhada segura, nossa cidade se aproxima de melhores dias. No segundo turno, junto com Edmilson, estarão as melhores ideias, os corações apaixonados, a força da juventude e a sabedoria da experiência. Todos juntos num enorme e afetuoso abraço para mudar e proteger Belém. Em Belém, a virada para um futuro melhor já começou. E agora, todo mundo é Edmilson 50. O segundo turno só foi possível por conta da mobilização popular. Nós chegamos no segundo turno, não foi para ganhar uma eleição, foi para mudar a história do Rio de Janeiro. Chama a gente, vamos pra rua, menos ódio, menos raiva, menos medo, muito mais amor e muito mais liberdade para todo mundo. Parabéns a cada um. Tamo no segundo turno! Tamo no segundo turno! Vamos ganhar essa cidade! Parabéns! Parabéns! Você percebe no decorrer do segundo turno que, na verdade, as condições não ficam iguais. É uma ilusão também, quando a gente acha que não, no segundo turno é tudo igual e está tudo 0 a 0. Não é verdade também, né? Porque quando você chega no segundo turno,
Você percebe, por exemplo, que determinadas forças políticas migram rapidamente e negociam cargos, e aí você enfrenta de forma muito aberta o que a gente chama da velha política. O governador, por ser tucano, colocou a máquina do Estado a serviço da reeleição do prefeito. Então, as propagandas do governo eram falando de obras realizadas na capital e as pessoas não conseguiam perceber que eram propagandas do governo do Estado. É como se fosse da prefeitura. Faz uma propaganda do BRT e a gente vive no abandono aqui. O Edmilson deixou isso aqui tudo pronto. Tava a ponte, tava tudo, mandou asfaltar a terra firme inteira. O Zé Nada chegou aqui com promessa e não fez nada mesmo, como você vê, nada tá feito. Uma guerra totalmente desleal, né, em que a gente com baladeira ou com estilingue para enfrentar os mísseis, os canhões. Eu acho que o segundo turno ele mostra o quanto o subterrâneo da política, seja da compra de voto, mas seja da boataria. A boataria só muda de tecnologia, tá? As pessoas acham que ela foi inventada a cada eleição, não, ela só muda. Eu comecei a disputar a eleição em que as pessoas colocavam um boato na feira e da feira se espalhava. Depois começou a ser via telefones. Agora é no WhatsApp. Na próxima eleição vai ser em outra ferramenta. Mas a boataria ela trabalha com uma coisa muito poderosa que são os medos das pessoas. Primeiro dia do segundo turno, eu desço da minha casa, encontro os taxistas, que eu converso todos os dias, e eles me dizem o seguinte: não gostamos do que você fez. Isso é o primeiro dia do segundo turno, 7 horas da manhã. E eu falei, mas o que eu fiz? Aí eles falaram, não, você chamou os taxistas de burro. Eu falei, eu? Aí eles me mostraram um áudio que circulou por todos os taxistas do Rio de Janeiro, um áudio de WhatsApp, onde era uma pessoa imitando a minha voz, chamando os taxistas de burro. Então, no primeiro dia do segundo turno, a gente já entendeu que a gente ia enfrentar uma máquina que a gente sequer conhecia e que a gente não sabia como lidar com aquilo. Como é que você enfrenta uma rede WhatsApp que imita a sua voz, que faz e que não tem autor? A sua campanha e os seus aliados não tiveram um pingo de respeito comigo e com a democracia nessa semana. Foi uma chuva de mentiras, de calúnias, isso é crime nas redes sociais. Você que está em casa assistindo certamente recebeu pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, pelas suas redes sociais, alguma mentira grave sobre a minha vida, sobre a minha história, que você, Crivella, queria que nesse momento pudesse desmentir. Paulo Freire dizia que é necessário você ter uma porta de entrada para educar alguém. O que é essa porta de entrada? Alguma coisa concreta na vida dela em que a tua mensagem faça sentido. E fazer sentido no primeiro, mas no segundo turno, principalmente numa eleição polarizada, é fundamental. Então, qual o problema? A nossa mensagem estava chegando e sendo bem interpretada, ou seja, era inteligível, tá? Para todo o público. Por quê? Porque no primeiro turno você pode escolher um público. No segundo você fala para toda a cidade. Então é muito complexo. Começa agora o programa Raul Marcelo. 5 eixos pra tudo mudar, no 50 eu vou votar. Na hora que você chega no segundo turno, você tem um setor da população que tem uma dificuldade imensa de acompanhar o debate político do dia a dia. Distinguir um projeto do outro. Nós chegamos a debater no segundo turno, inclusive, que era necessário desenhar as coisas na televisão. Eu fiz a campanha no primeiro turno com 3 companheiros. Então a gente abria o celular, abria a máquina e eu gravava eu falando. 18 segundos era muito simples. Só que no segundo turno eu falei, pessoal, tá muito simples, vamos fazer isso novamente, só que agora em 10 minutos. O primeiro programa que foi ao ar, no outro dia eu tive uma reunião num bairro. Aí uma senhora falou, Raul, você é um cara bacana, tá, mas que programa chato seu, ainda dá sono, eu tô dormindo. Hoje eu tenho um programa de governo para o futuro da nossa cidade. Conheça as nossas propostas. Vem comigo. Compartilhe o novo. O nosso plano de governo foi reconhecido por todos os outros candidatos, e a imprensa de Sorocaba como o melhor plano de governo, disparado. O programa de governo do Raul Marcelo está dividido em 5 eixos principais. A gente tem que dar oportunidade para o novo, né? Raul, o pessoal tá indo atrás de mudança, eles querem ver um novo amanhecer, né? Agora é Raul, com certeza. Se nós considerarmos os processos de corrupção, inclusive a cassação em primeira instância da candidatura do prefeito, nós vamos perceber a diferença no segundo turno foi de 30 e tantos mil votos, muito pequena. Então a sensação que se tem
é de que nós ganhamos, mas não levamos. A história do PSOL no processo eleitoral é de importantes e grandiosas vitórias políticas. Como que a gente mantém a vitória política tendo chance da vitória eleitoral? A gente quer ter a vitória eleitoral? A gente tem que querer. É uma obrigação da gente. Se a gente quer ser alternativa de poder, para ser alternativa de poder, as pessoas precisam acreditar na gente, confiar. O nosso grande desafio é construir o programa e o discurso compreensível para que o povo perceba que é o programa que efetivamente lhe representa. Desde o início da década de 90 que a esquerda não chegava no segundo turno no Rio de Janeiro. Era uma conjuntura muito desfavorável à esquerda, né? Então a gente conseguiu vencer muitas etapas, mas quando a gente faz isso e dialoga com outros setores, parte da própria esquerda se sente incomodada, porque sai da caixa, né? Porque sai do seu quadrado. E eu acho que esse incômodo a gente tem que vivê-lo, a gente tem que amadurecê-lo para saber como é que a gente constrói um projeto de vitória sem ceder princípios. Não tivemos forças para ganhar, mas mostramos que somos uma semente que pode germinar. Eu acho que é um saldo muito positivo nesse sentido, quer dizer, é no contexto dessa derrota da esquerda que você deve avaliar o que a gente fez no segundo turno. Que papel o PSOL vai cumprir nisso? Se não é desse modelo de conciliação, que não nos interessa, não é isso, aliás, o PSOL surge para se contrapor a isso, como que a gente constrói esse projeto nacional? Qual é o projeto político? Né? Com quem a gente conta para isso? Criar as condições para o debate estratégico e, ao mesmo tempo, construir sensibilidades para que ganhemos os corações e mentes de milhões. Esse é um sonho possível. Sim, é possível. Viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível. Vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai! Vai ser desse jeito, na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo! Vai ter gari ambulante, sem teto estudante, funk professor. Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou. Toda escolha tem lado e o nosso lado é do trabalhador. Outra cidade é possível com fé e esperança, com raça e amor. Vai. Ser desse jeito, na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo, vai ser desse jeito, que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo 50. É de 50 que eu vou com esperança. É de 50 o melhor para Belém. É Edmilson, nome da mudança. No fim dessa andança tudo fica bem. É Edmilson, nome da mudança. No fim dessa andança tudo fica bem. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É de 50 que eu vou para prefeito. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É Edmilson que eu voto pra prefeito. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É de 50 que eu vou para prefeito. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É Edmilson que eu voto pra prefeito. É de 50 que eu vou com esperança. É de 50 o melhor para Belém. É Edmilson, nome da mudança. No fim dessa andança tudo fica bem. É Edmilson, nome da mudança. No fim dessa andança tudo fica bem. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É de 50 que eu vou para prefeito. Eu tô com o Ed porque Belém tem jeito. É Edmilson que eu voto pra prefeito. O PSOL conseguiu emocionar, ganhar
corações e mentes da população em geral e da juventude em particular. Eu acho que a gente foi bem sucedido para as condições que a gente tinha, para o tamanho do partido, ter ido para o segundo turno, ter votações muito boas, ter apresentado o programa do partido, ter coesionado a esquerda, aonde a gente conseguiu ser no segundo turno, mostrou uma maturidade, então foi um grande feito.